Olá, gente querida, muito boa noite a quem está conosco ao vivo hoje, dia 8 de julho, véspera de feriado, aqui em São Bernardo do Campo, 8 de julho de 2021, são 9 horas e 1 minuto. Fiquem conosco até o final. Hoje nós estamos com a nossa querida amiga Elizabeth, ou Beth, para os íntimos. Eu gostaria muito de poder ser contado no grupo dos íntimos, porque a gente está falando de um espírito bastante evoluído, né? Daqui a pouco ela vem aqui confirmar aquilo que a gente está falando, está indo aqui nos bastidores, dá para ouvir até a risada dela. E hoje a gente vai estar com a nossa amiga Beth para nos fazer entender um pouquinho mais sobre raiva, né? Quem não sente que atire aí a primeira pedra? Então eu posso ficar com as minhas guardadas no bolso para ouvi-la, porque eu terei com certeza, mais uma vez, muito a aprender. Então nós vamos passar já já a palavra para a Beth, para ela começar a nossa live de hoje. Mais uma vez, quinta-feira, como a gente tem sempre que possível, um convidado, e o convidado de hoje é uma convidada, que é a nossa querida amiga Beth. E eu peço para vocês ficarem conosco, eu vou fazer uma prece muito rapidamente de abertura para trazer ela para a tela, e aí eu vou passar a palavra para ela, sem antes ela poder dar o caloroso boa noite. Então, quem já estiver conosco, por favor, se você se sentir assim mais à vontade, procura fechar os olhos, elevar o pensamento ao nosso Pai, e rogando a Ti, Pai da vida, te pedimos que o Teu amor envolva as nossas almas, que sejamos capazes de compreender a presença desse amor, que é para sempre, que é para todos, que é para todos os lugares. Que sejamos capazes de compreender a Tua misericórdia, que também é para sempre, para todos e para todos os lugares. E que precisamos compreender, na verdade, que cabe a nós abrir as portas da nossa receptividade. Querido Mestre Jesus, amigo de sempre, companheiro que nunca falta, envolva os nossos corações em muita paz e esperança e inspira a nossa reflexão de hoje. Muito obrigado, Jesus, por ser quem é e estar sempre conosco. Graças a Deus. Bom, gente, tá aqui com a gente a querida amiga Beth. Beth, eu vou te deixar à vontade com o pessoal, tá bom? Eles já sabem o tema, até porque foi divulgado com o tema. Hoje você vai conversar um pouquinho sobre a raiva, refletir sobre as características da raiva, se ela é só ruim ou se pode ser aproveitada, se pode ser boa. O desafio é seu, o trabalho é seu. Se precisar de ajuda, estou aqui nos bastidores. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade, estar aqui com vocês, amigos queridos. O Fredson é um amigo querido do coração, espero que por toda a eternidade. E então, como foi dito, né, a gente faz uma pergunta: a raiva é boa ou é ruim? Vamos lá para o livro pro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A gente estava até falando de bem-aventuranças, né, Fredson, antes de começar. Então, no capítulo 9, a cólera. O Espírito Protetor nos diz assim: cólera, ira, ódio, rancor são sentimentos de violenta oposição contra o que nos perturba, contra o que nos contraria, contra o que nos prejudica. Então, olha essa expressão, sentimentos de violenta oposição. Quer dizer, assumimos uma oposição exagerada. Por quê? Porque temos ainda muito orgulho para ser trabalhado. Nós ainda achamos que somos mais que os outros, que merecemos mais que os outros. Por exemplo, a gente recebe uma crítica. É como se diz assim, né? O nosso orgulho fica ferido. Às vezes fica só arranhado, né? Depende do tamanho desse orgulho. Ou então quando surgem as contrariedades. Quer dizer, contrariedade, algo contrário ao nosso querer, ao que esperávamos. Então, é o farol que está demorando para abrir, o trânsito que está parado, a fila que está demorando lá no supermercado, ou então, quando nós não somos escolhidos para uma posição de chefia, de destaque lá na empresa, ou
na organização religiosa. Então, a nossa reação pode ser desde uma leve irritação até uma cólera intensa, dependendo do tamanho do nosso orgulho. Quanto maior o nosso orgulho, maior o nosso nível de expectativa em relação aos outros. Porque mais nós nos achamos merecedores de atenção, de elogios, de favores, de presentes, e a gente não recebe o que espera, né? Essa expectativa não se concretiza e a gente fica frustrado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então, o Espírito diz, até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, né, infantis, decorre da importância atribuída à personalidade perante a qual julgais que todos devem curvar-se. Então, o orgulhoso acha que todos devem se curvar aos seus desejos. Lá no Evangelho, né, a cólera também, eles nos explicam, é um acesso de demência passageira. Olha o termo que eles usam. A cólera é um acesso de demência passageira. O que é uma demência passageira? Uma loucura, uma doidice, uma perda de autocontrole, passageira que seja, né? Quais são as consequências dessa demência passageira, dessa perda de autocontrole? A perda da razão, do raciocínio, do discernimento. Então, a pessoa muitas vezes assume um ataque de fúria, começa a quebrar os objetos, quer dizer, desconta a sua raiva nos objetos. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta, se nesse momento essa pessoa se visse a sangue frio, quer dizer, com as emoções amenizadas, ela teria horror a si mesma, ela se reconheceria ridícula. E imagine a impressão que ela causa nos outros nesse tipo de comportamento. E eles dizem, né, os espíritos, ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Essa tendência, que tendência é essa? De perder o controle, de não saber lidar com a raiva. Segunda consequência da cólera, né? Altera o equilíbrio geral do nosso organismo, compromete a nossa saúde física, a nossa saúde mental. A cólera é uma dura martelada no sistema nervoso. E a gente sabe que a raiva descontrolada não resolve nada. Ainda mais, altera a nossa saúde e muitas vezes compromete até a nossa própria vida, ou a de outros. Nós nos tornamos a nossa primeira vítima. Terceira consequência, a cólera tumultua o ambiente, os relacionamentos. Ninguém gosta de viver com uma pessoa impulsiva, colérica, pavio curto. O Evangelho fala, se tomarmos uma atitude mais agressiva, corremos o risco de lesar o outro, às vezes até de forma grave, e poderemos levar esse remorso para o resto da nossa vida. Nesse momento de descontrole. Outra consequência, os maus exemplos. Escreve Emmanuel no livro Fonte Viva. Ninguém vive para si. Nossas intenções, palavras e atos influenciam os outros. Então, nossa plantação, nossa colheita, inclusive quanto aos exemplos que deixamos para os outros. Bom, enfim, né, a cólera, a irritação não resolvem os problemas, pelo contrário, trazem ainda mais problemas. E a irritação e a cólera se originam da raiva. Então, nós nos perguntamos: a raiva é boa ou é ruim? Vamos para uma outra pergunta: a faca é boa ou é ruim? Bem, depende do uso que fazemos dela. Se a faca for usada, né, numa intervenção cirúrgica,
ela vai ser muito útil, mas se for usada para matar alguém, imagine as consequências. Da mesma forma, a raiva, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Então, por exemplo, ela pode destruir a nós, a outro, ou pode ser um alerta, porque nós temos o nosso instinto de conservação. Então, diante de uma agressão, o nosso cérebro emite sinais de alerta para avaliar o grau do perigo, para que tomemos uma ação adequada. Então, a raiva é uma emoção, é uma energia que mobiliza a nossa autodefesa. Essa raiva, ela nos leva assim, a ter, diante do perigo, agir com determinação, com coragem, tomar uma iniciativa para que nos preservemos. Então, a raiva é uma energia transformadora. A irmã Cidufo, lá no livro Reforma Íntima Sem Martírio, a psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira, no capítulo 17, ela fala que essa nossa ação de autodefesa deve ser adequada, ajustada ao grau de ameaça. Dependendo do tamanho da ameaça que se apresenta a nós tomamos uma atitude ou outra. Mas, às vezes, diante de pequenas contrariedades, nós temos reações violentas, ou seja, a raiva é dirigida para fora, para os outros. Ou então, diante dessas pequenas contrariedades, nós engolimos a raiva. Então, a raiva é dirigida para nós mesmos e ela se transforma em mágoas, ressentimentos, insatisfação, autopunição, depressão. E olha que interessante. A irmã Cidufo fala que nós trazemos um vício do passado. É o vício de não admitir sermos contrariados. Esse vício foi adquirido assim em várias encarnações, naquelas em que tínhamos poder, recursos materiais, quando todos os interesses deveriam ser atendidos, não importando a que preço. E hoje nós nascemos, muitos de nós, em condições que limitam essa tendência. Então, as pessoas nascem em posições subalternas, sem grandes recursos materiais ou poderes, e traz esse vício, né, de não querer ser contrariado, adquirido nas muitas encarnações. E gera, assim, esse conflito, né? Eu quero tudo que eu almejo, mas eu não consigo. E isso, então, dá origem a uma neurose, que é a neurose de controle. Quando nós queremos dominar tudo, controlar tudo, seja acontecimentos, seja pessoas. Na psicologia, a neurose é uma briga que existe entre o nosso inconsciente e o nosso superconsciente. O nosso consciente traz os instintos, mas como diz Paulo de Tarso, né? Tudo posso, mas nem tudo devo. E o nosso superconsciente, o nosso superego, ele tem as regras, as normas sociais, porque nós somos seres sociais. A neurose é esse conflito entre o que eu quero e não posso, ou quero e não devo. Por isso que a irmã Cidufo fala em neurose de controle, porque nós queremos que os nossos interesses sejam sempre atendidos, em primeiro lugar, mas nem sempre conseguimos esses intentos. E essa neurose de controle nos leva, diz ela, a uma preocupação excessiva, crônica, a uma revolta silenciosa. E ela fala que existem 3 tipos de dramas nas pessoas que são suscetíveis de se sentirem lesadas diante das contrariedades. Então, ela é contrariada,
e ela não admite. Então, tem 3 níveis, 3 dramas. Tem o contrariado crônico, é aquele que não aceitou o próprio ato de reencarnar, diz a Irmãs. Ele vive insatisfeito com tudo, com a própria vida. Tem o outro que é o colecionador de problemas. Então, na outra encarnação, ele tinha esse vício de satisfação dos próprios interesses. Mas hoje, não. Então, se ele não tem problemas, ele inventa. Se ele tem um probleminha, ele faz esse probleminha um problemão. E os grandes problemas se tornam grandes tragédias. E o terceiro é o adulto frustrado, que foi uma criança mimada, que não teve limites, que não passou pelas frustrações normais da vida, viveu numa bolha de proteção. E olha que coisa mais interessante é a medicina do futuro. A irmã se fala, a psicopatologia do futuro verá na contrariedade uma grave doença mental e a etiologia, ou seja, a causa de severos transtornos da alma. E realmente a medicina no passado ela era reducionista, então ela só cuidava dos órgãos, só do corpo físico. Depois passou a ser psicossomática, mente sã em corpo são, e agora já se fala de uma medicina energética, em que envolve corpo, mente, a energia, os chakras, o perispírito, as obsessões, as sintonias. E aí ela fala bem isso, que a psicopatologia do futuro verá na contrariedade uma grave doença mental e a etiologia de severos transtornos da alma. São as doenças da alma que a medicina do futuro irá catalogar, né, como causa de severos transtornos da alma. E a irmã se fala também num outro livro, Emoções que Curam, também é do Vanderlei Soares de Oliveira, a psicografia, que a raiva tem uma função muito importante, porque ela é um indício emocional de autoconhecimento. Quer dizer, é algo que aparece para que a gente saiba como estamos e o que precisamos mudar. Então, a raiva é uma emoção primária, uma emoção básica, assim como outras, a alegria, a tristeza, o medo. Essas emoções primárias, básicas, elas têm a função de nos conduzir a um ajuste à vida real. Então, a raiva, a nos adaptar à realidade. A raiva é uma das mais antigas conquistas da alma, cuja finalidade é proteção pessoal. E ela surgiu já lá nos animais. E ela tem essa função de adaptação, visando a nossa autoproteção. A raiva aciona o nosso instinto de conservação. Então, é essa energia mobilizadora, utilizada para a criação de soluções. Por isso que precisamos educar e treinar as nossas emoções básicas, e hoje nós estamos falando da raiva. Educar e treinar a nossa raiva, canalizar a nossa raiva para o bem, porque nós ainda somos muito analfabetos emocionais. A raiva, então, não trabalhada, ela se transforma em violência, em agressividade descontrolada, né, que é para fora, ou então para dentro. Ou agredimos o outro, ou nos agredimos engolindo a raiva. Mas a raiva, como emoção, como energia, ela se desgasta. Então, ela, como energia, ela é passageira, mas ela pode se transformar no estado emocional crônico. O que é estado? É algo que perdura no tempo. Então, a raiva, que deveria ser passageira, uma sinalização de que algo está ameaçando a minha integridade física, moral, ela se transforma em algo, num estado crônico. Ou seja, porque ela não foi trabalhada, não foi nem, às vezes, nem percebida, ela se transforma em mágoa, em melindre, ou então numa irritação constante,
E a irmã se fala que a mágoa é o colesterol da alma. Ela vai se acumulando dia a dia. Ou então, né, ou ela se transforma num estado emocional crônico, ou ela se transforma em padrões de comportamento. O que é um padrão de comportamento? É um comportamento automático que vem lá do nosso inconsciente. A gente, sabe, vai no automático, nem percebe que está agindo daquela forma. Então, ela se transforma em cólera, em agressividade. Então, diante de um revés, nós reagimos de uma forma exagerada. Qualquer coisinha nos leva a um excesso, um acesso de raiva, né? Uma explosão de raiva. Então, nesse caso de padrão de comportamento, ela se torna o nosso modo de ser. E não é nem percebido, né? Porque vem lá do inconsciente. Então, os estados emocionais ou as reações explosivas, elas nos mostram os nossos pontos fracos, a nossa sombra, aquilo que precisa ser trabalhado. Por isso que a irmã se fala que são indícios, são indicações, civilizações do nosso estado íntimo, são ferramentas de autoconhecimento. Por isso, a grande pergunta que podemos fazer é: por que eu estou agindo dessa forma? Ou eu assumi um padrão de comportamento que não é benéfico a mim ou ao próximo e é inconsciente, eu faço e depois que eu percebo e faço de novo, se tornou um hábito, ou então é esse estado emocional que se transformou em melindre, em mágoa. Por isso que nós precisamos analisar as nossas reações, assim, cada reação que temos diante de cada situação que nos acontece, com qual pessoa, em que momento, por que nos irritamos, por que nos melindramos, por que nos magoamos, porque tudo isso vem da raiva mal trabalhada. Então, por exemplo, a gente pode se perguntar, né? Será que eu estou querendo que o outro me aceite, me elogie? O que isso está mostrando? Que eu sou insegura, que eu não me valorizo, que eu não aceito as minhas falhas, não admito que eu possa errar. Isso é perfeccionismo. Então, nesses casos de perfeccionismo, nós damos o máximo de nós, não pelo prazer de caprichar, de fazer bem feito. Não, é para que ninguém duvide do nosso valor. E se depois de tanto esforço nós não recebemos os elogios e as críticas, aí vem a raiva. Então, aí está um sinal de autoanálise. Quer dizer, o outro tocou no meu calcanhar de Aquiles, no meu ponto fraco. Nesse caso, eu preciso trabalhar a minha autoconfiança, a minha autovalorização, para não ficar dependendo da aceitação do outro, do elogio do outro. Então, é uma grande oportunidade de autoconhecimento, de perceber quais são as nossas fragilidades interiores, o que precisamos transformar. Tem uma psiquiatra chamada Lausanne Arnold de Luca, ela escreveu um livro, não é espírita, é espiritualista e é também psicológico, chamado Alfabetização Afetiva. Aprenda a lidar com suas emoções. É um livro muito gostoso de ler, profundo, instigante, e ela escreve: tudo começa e termina em nós. Não é do outro que sentimos raiva, mas de nós mesmos. O outro nos mostra o que temos que destruir em nós. Neste caso, destruir uma ideia negativa a respeito da própria capacidade de fazer. Então, essas ideias negativas a respeito da própria capacidade de fazer, o que são? As crenças limitantes. O meu autodesvalor é eu não acreditar em mim mesma. Por isso que a raiva é uma energia que ela deve ser usada para transformar o nosso interior e não para acusar o outro. Sabe, fulano me deixou irritado. Cicrano me fez ficar doente.
A Beltrano me deixou desequilibrada. Fulano de tal me provocou. Ou será que fui eu que me deixei provocar? Então, a raiva não deve ser mal direcionada, ou seja, para o outro ou para mim mesmo, no sentido de engolir, né, essa raiva. E nem deve ser ignorada, né? Porque ele fala assim, eu com raiva, imagina, nunca tenho raiva de ninguém. Olha, eu admito, às vezes eu sou um pouco implicante, às vezes eu sou um pouco impaciente, às vezes eu sou um pouco crítica, mas quem não é? Então, é nesse sentido, né, que nós devemos tomar cuidado para não inconscientizar. O que é inconscientizar? Tornar inconsciente, empurrar lá para o nosso inconsciente, recalcar, porque a raiva é uma energia. Mesmo recalcada, ela continua agindo no nosso inconsciente, nos desequilibrando, nos desvitalizando, nos somatiza, né? Acaba se transformando em doenças físicas. Então, perguntemos, por que temos medo de olhar a nossa raiva? O que ela quer nos mostrar e que não queremos ver? O que tanto queremos esconder? Na verdade, nós temos uma autoimagem. É um eu que eu idealizo. É o eu que eu acho que sou. Mas é diferente do eu real. Esse eu ideal, um eu imaginário, é um eu que eu quero mostrar para os outros. É um eu em que não admito que tenha imperfeições, ou então eu escondo as imperfeições, mas, né, vem alguém, vem a vida, toca nessas imperfeições, nesses nossos calcanhares de Aquiles, que vem a crítica, a contrariedade, e aí a nossa imagem fica, a nossa autoimagem, esse eu idealizado, eu é, ilusório, fica ameaçado. Então, nesse contexto, nós direcionamos para fora uma energia que poderia ser usada para a nossa transformação interior. Jogamos fora um cabedal enorme de força, nós desperdiçamos a raiva, nós defendemos os sintomas, né? A animosidade, a insatisfação com o outro, e não usamos essa raiva para cuidar da causa, o nosso autodesvalor, o nosso vitimismo, o nosso orgulho. Então, a raiva pode ser muito boa, porque ela nos desilude desse eu imaginário. Assim, eu estou iludida de quem eu sou e que, na verdade, não sou. Desiludir é cair na real, né? É acordar para a realidade. A nossa compreensão também, diz a Lausanne, né, a psicóloga, a nossa compreensão, a nossa inteligência, a nossa concentração são mantidas pela raiva, pelo poder de direcionamento que ela possui. Então, compreensão, inteligência, concentração são forças interiores importantes, elas são usadas para a nossa autoanálise, para a percepção de quem eu sou, do eu real, para reconhecer as minhas mazelas interiores e transformá-las. Então, a raiva nos auxilia a tirar de nós essa mania de querermos ser ideais e de querer que os outros também sejam. Querermos ser ideais é o perfeccionismo para ser aplaudido. Querermos que os outros também sejam é querer controlar tudo e todos. Então, a raiva tem essa função maravilhosa de ferramenta de autoconhecimento. A irmã Sidufo diz o mesmo. Saber lidar com a raiva é um recurso valiosíssimo para o autoconhecimento, porque nos desilude, porque nos ajusta à vida real, ao nosso verdadeiro eu, ao eu autêntico, ao eu que é dono de si, é a busca da autoafirmação, como Carl Gustav Jung, né, que é o pai da psicologia analítica, ele fala assim: só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Quando nós realmente nós
reconhecemos quem nós somos, quando nós enxergamos esse eu real, nós começamos a trabalhar essas doenças da alma e nos curamos. Então, ser si mesmo é ter a consciência expandida, é usar bem a nossa criatividade, os potenciais da alma, igual a parábola dos talentos, que um homem foi viajar, e aí ele chamou os seus 3 servos e dividiu os seus bens para que eles cuidassem, administrassem. Para um ele deu 5 talentos, para outro deu 2, para outro deu 1. Esse que recebeu 5, trabalhou esses talentos e conseguiu mais 5. Esse que recebeu 2 também, né? Administrou, gerenciou, trabalhou, ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 talento ficou com medo, enterrou esse talento. E quando o homem veio, esse senhor dono desses talentos, dessas moedas, ele pediu contas. E Jesus fala: ao que se tem, mais se lhe dará. Então, nós temos potencialidades no nosso inconsciente que precisam desabrochar, vir à tona, precisam vir à consciência. O Fernando Pessoa, né, grande poeta português, escreveu: fiz de mim o que não soube, e o que poderia fazer não fiz. E eu fico pensando, meu Deus, se eu chegar no fim da minha encarnação e eu perceber que eu não investi em mim mesmo, que eu enterrei os meus talentos, seja por acomodação, por medo, será uma grande dor. Então, fiz de mim o que não soube e o que poderia fazer não fiz. Nós temos ainda a encarnação pela frente. Não enterremos os nossos talentos. Busquemos a nossa autenticidade com coragem, com confiança em Deus e em nós mesmos. O Carl Rogers foi um psicólogo humanista americano do século passado, muito famoso. Escreveu um livro também fantástico chamado Tornar-se Pessoa. Ele fala que o desespero mais comum no ser humano é o desespero de não escolher, ou escolher ser outra pessoa que não ele mesmo. Não escolher, né? Ficar só naquela zona de conforto, ou em cima do muro, naquele marasmo, ou se deixar levar, manipular, escolher ser outra pessoa que não ele mesmo. Então, o nosso crescimento interior é a ampliação da nossa consciência. Nós crescemos assim, do medo, da inautenticidade, do ilusório, das aparências, à autenticidade. Com isso, nós vamos nos aproximando da nossa essência divina, tornando-nos co-criadores de nós mesmos. É como, né, estamos voltando à casa do Pai, como na parábola do filho pródigo. Nos aproximamos da nossa essência divina, ou seja, estamos voltando à casa do Pai. Então, dicas para detectar a raiva em nós. Primeiro, se a gente fica irritado quando os outros nos enganam ou tentam nos enganar, o que isso está mostrando? Tem uma frase assim, que diz: só reconhece quem conhece. Ou seja, o outro está acionando em nós o auto-enganador. Então a gente fala assim: olha, eu vou começar uma dieta, eu vou começar os exercícios físicos hoje mesmo, amanhã mesmo, diariamente. Eu vou levantar cedo todo dia. Eu vou agora só me alimentar de forma saudável. Mas a gente se auto-engana, a gente faz uma autossabotagem sem fim. E diante de uma afronta, quando a gente se cala diante de uma afronta, a gente não quer confrontar, não quer argumentar, não quer dialogar, não é brigar, né? É argumentar, dialogar, porque ele dá trabalho, exige paciência, exige empatia, compreensão, empatia, tentar entender o que o outro está pensando, exige compreensão, mas é tão bom ficar na zona de conforto e dar uma de bonzinho, de educado. Eu não brigo com ninguém, olha, eu até discordo, mas eu fico calada.
Isso é ficar em cima do muro, isso é omissão. Ou quando nós ficamos com raiva porque os outros não fazem o que esperamos, o que isso está nos sinalizando? Que há um controlador interno, quer dizer, nós nos entupimos de expectativas em relação aos outros e em relação a nós. É uma cobrança sem fim, é uma absurda exigência de perfeição, um automartírio. E quando tudo nos irrita, o farol, o trânsito, as contas, se está mostrando que nós não aceitamos contrariedades. Como a irmã Sidufo falou, são vícios de não sermos contrariados, que trazemos lá das encarnações passadas, de termos os nossos desejos sempre atendidos. E a psicóloga Louise Arnold, ela fala, a atitude de empossar-se dessa energia, que é a raiva, né? Tomar posse dela, olhar para ela, reconhecê-la, aceitá-la, nos põe de pé na vida. Se aprendemos a lidar com ela, não a desperdiçando em defesas inúteis, não a desviando ou recalcando, então eu nem engulo, nem deixo de perceber e nem agrido o próximo. Então nós daremos amplitude à nossa liberdade, mantendo o fluxo da vida em nós, com coragem, entusiasmo e firmeza. Então, olha quanta coisa boa a raiva pode nos trazer, né, de autoconhecimento. Vale a pena a gente olhar para dentro da gente, como diz, né, Santo Agostinho, toda noite ele fazia uma retrospectiva do seu dia, o que ele tinha feito, como é que no dia seguinte ele podia ser melhor. Então, como é que nós podemos ser melhores, não só para os outros, mas para nós também? Então, olhemos para o nosso interior, para essa raiva, e olhemos e a transformemos em bons sentimentos, em boas atitudes, em coragem, em determinismo, em perseverança. Então, essa raiva é boa ou ruim? Depende só da gente, né? Obrigada, amigos, pela atenção. Uma boa noite. Boa noite, Beth. A gente que agradece, mas não acabou. Não acabou. Você estava indo muito bem até a hora que você inventou essa história de ficar falando de exercício, de se alimentar direitinho. Você podia ter feito toda a palestra sem mencionar isso, Beth. Agora como é que eu fico? Eu pisei no seu calcanhar e no meu. É, no meu. Eu piso no Mas meu também. vamos lá. Deixa eu Foi uma colocar aqui. auto-sabotadora. Deixa eu colocar aqui na tela um comentário da nossa amiga Eliana Vilela, ela é do Grupo Espírita Redenção, eu acho. Me corrija, Eliana, se eu tiver falado bobeira. Acho que é isso. Grupo Espírita Redenção, no Rio de Janeiro. Ela vai dizer que, Beth, mesmo sabendo e me policiando que a raiva é prejudicial, me pego sentindo esse sentimento horrível. É sentimento ou é emoção, Beth? E outra pergunta. Aí ela fez um comentário, quem está perguntando sou eu, tá? É sentimento ou é emoção? Estou fazendo uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, consequentemente a essa, né? Tem diferença entre sentimento e emoção? Sim, são coisas diferentes. Então, a emoção brota do nosso inconsciente. Então, por exemplo, se a gente está... Emoção. Raiva, medo, tristeza e raiva, medo, tristeza e ódio. Não, raiva, medo, tristeza e alegria. São esses quatro. Pode ver, a emoção mexe com o nosso corpo físico. A gente fica paralisado de medo, a gente treme de raiva. Então, é algo assim visceral. Ela brota lá da nossa alma, do nosso inconsciente. Agora, o que a gente faz com a emoção, ela vai se transformar num sentimento. Então, por exemplo, essa raiva, né? Eu engulo essa raiva e falo assim, mas olha, como é que ele pôde fazer isso comigo? E todo dia eu fico alimentando essa raiva. Por que o outro agiu assim comigo? Ela se transforma em mágoa, num estado emocional.
Então, estado emocional é diferente de emoção. Então, pode-se dizer que um estado emocional é um sentimento. Sentimento é decorrente da emoção. É a emoção que se ela foi bem trabalhada, se transforma em bons sentimentos. Se ela não é trabalhada, ela vai se acumulando, ela se torna algo tóxico, algo perigoso para mim ou para o outro, ela se transforma em maus sentimentos. O sentimento, ele está lá no inconsciente. Eu posso direcioná-lo. A emoção não, a emoção ela brota. Mas aí, né, eu olho para essa emoção e falo assim, eu estou com uma raiva, mas eu não vou agredir o outro, eu vou conversar com ele, também não vou deixar que ele fique me enganando, abusando da minha boa vontade. Então, é diferente. A emoção, ela dá origem ao sentimento. A emoção está lá no nosso inconsciente, ela até age no nosso organismo físico, nos nossos hormônios, na nossa adrenalina ou na endorfina, no caso da alegria, mas o sentimento está lá no nosso consciente. A gente pode trabalhar essa emoção de uma forma mais lúcida, né? Então, se você me permite, aí, se você disser que sim, fico tranquilo, senão eu tenho que corrigir algumas coisas que eu já falei no passado. Então, normalmente a emoção a gente sente no corpo e o sentimento é na alma, é mais ou menos assim? Mais ou menos assim? O nosso psiquismo é como se fosse um iceberg, né? Então, a pontinha do iceberg que fica para fora da água é o consciente, aquilo que eu sei de mim, sei do mundo, minhas lembranças, minhas percepções, meu conhecimento, a bagagem toda que eu trago, os meus sentimentos. Eu gosto daquela pessoa, eu tenho ódio daquela pessoa, aí o ódio já é um sentimento. Porque eu transformei a raiva, que é passageira, raiva é passageira, é uma energia, num, no estado que perdura. É um ódio que eu sinto há anos daquela pessoa. Agora, do mar para baixo, né, toda aquela parte enorme do iceberg, né, vamos dizer, mais de 90%, é o inconsciente. E é de lá que brotam as emoções. Quem explica isso é Freud, é Jung, e também Joana de Ângeles, Hermance Dufoy, e todos os psicólogos, né? É. Então, a alma é Jesus. tudo. A alma é tudo. A alma é todo o iceberg, vamos dizer. A alma é tudo, inconsciente É, e consciente. eu costumava utilizar esta comparação porque a gente percebe, né, que vamos pegar como exemplo o que a Eliana disse, a amiga Eliane, já aproveitando para te ajudar a ressignificar, a renomenclaturizar, né? Quando a gente fala em raiva, a gente está falando em emoção. E não se culpa, tá? Porque emoção todo mundo sente, até Jesus. Até Jesus. Ele chorou, tem esse ponto, né? Ele se irou. Até quando eu vos hei de suportar? Então, a raiva é da natureza fisiológica, ela eclode junto com os instintos e são muito ligadas ao ser encarnado. Já a emoção, e como a Beth disse, é esse segundo passo, é o que eu faço dela, se eu O deixo ela tomar sentimento. conta. O Oi? sentimento. O Isso, sentimento, o segundo perdão, passo. corrigindo, o sentimento já é esse outro passo, né? É o que a gente faz dele, né? E até, se a gente for observar lá nas experiências e nas mensagens de Jesus, até ele próprio, né? Experimenta momentos de emoção, né? Isso. Mas ele Só não que, tem só, ódio de ninguém, não só é? que ele Então, aí não, que tá. ele não é escravo das emoções, né? Assim como eu tenho certeza, Aí, Eliana, que você sente, né, essa emoção da raiva, mas você não fica colocando ela para fora, até porque tem lá, já que a Beth mencionou que a gente estava conversando sobre as bem-aventuranças, tem uma bem-aventurança, e para vocês que já conhecem as bem-aventuranças de cor e salteado, é a terceira. Não precisaria nem falar qual é. Vou falar porque talvez alguém venha assistir depois e não saiba. Mas a terceira bem-aventurança, primeira é do humilde, né? Bem-aventurado o humilde, o pobre de espírito. A segunda é do aflito, a terceira é da mansuitude. Bem-aventurado o manso, porque ele vai herdar a terra. Ele vai ficar aqui no mundo de regeneração. E o manso é o quê? É quem já conquistou a paz? Não. É quem sente, mas não acolhe. Quem sente raiva, mas não agride.
como disse a Beth. Esse é o manso. Por isso que ele vai herdar a Terra, né? Não vai herdar Marte, Júpiter, Vênus e tal. Vai herdar a Terra mesmo, ele vai conseguir ficar por aqui, não é? E é isso aí. A gente sente, não tem pra onde correr, não. E não necessariamente é uma coisa ruim, né? Ela serve como alerta, né? É uma luz piscando ali, avisando que tem alguma coisa pra gente cuidar. É um alerta de ameaça para a gente se mobilizar e é um sinal de autoconhecimento para que ela não se transforme em melindre, em mágoa ou em agressividade, violência. É aquele filme Divertidamente, não é filme, é animação, né, da É um Pixar. anime, né? É um filme, é um filme. Nossa, gente, é fabuloso aquilo. Todos os psicólogos elogiaram. Pega lá a internet. É muito inteligente. Aliás, foram muitos psicólogos e psiquiatras que deram assessoria para a elaboração daquele filme. Aí a gente entende que as 4 emoções básicas que aparecem no filme, né? Lá aparece 5. Alegria, tristeza, raiva, o nojinho, né? O outro era o nojinho. Então, a gente vê que todas elas estão lá, sabe, no cérebro da menina, e todas elas têm uma função para que ela se adapte às situações cotidianas. Eles fizeram o que Jesus faz, né? O que Jesus fazia constantemente, criar parábolas. Eles criaram uma Isso, parábola, né? O que vocês acham que Jesus disse quando ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que? Ele estava contando uma história. É semelhante a um semeador que estava criando uma parábola. Já que não dá para pegar a abstração profunda do aspecto filosófico, então ele criava uma historinha em que um homem estava semeando, uma parte da semente caiu aqui, outra caiu ali, outra caiu acolá. Por quê? Para que a cabeça não esquecesse. Uma parte da semente nada mais é do que um padrão de comportamento, um estilo de vida, né, um traço de personalidade, um outro e outro, e assim vai. Agora, só para a gente poder partir direto para o encerramento, mas antes disso eu queria trazer uma fala da Bruna aqui, para a gente reforçar essa ideia, né, do manso. Boa noite, estou aprendendo devagar a lidar com a raiva, ainda imploro de vez em quando. Imploro de vez em quando, mas não causo dor a ninguém mais. É o manso, Então, né? Bruna, mas tem que tomar cuidado para ver se você não está engolindo, não está se deixando abusar. Então, se vem uma raiva, é porque alguma situação, um alerta surgiu. No seu entender, houve uma ameaça, pequena ou grande, para o seu físico ou para o seu psíquico. Então, é assim, por exemplo, eu estou aqui parada, vem alguém pisa no pé, eu sinto raiva. E passa de novo, pisa no pé, eu sinto raiva e não falo nada, fico quieta, engulo. Não, então, por que surgiu essa raiva? Para eu chegar e falar para ele assim, olha, você toma cuidado, você está pisando no meu pé, está me machucando. E se não der, eu me afasto. Então, o importante é não engolir também. Lógico que a gente não vai pular no pescoço do outro, mas também não vai engolir, porque em ambas situações a gente adoece. Se a gente joga essa raiva para fora, os nossos relacionamentos ficam adoecidos. Mas se a gente engole essa raiva, nós é que adoecemos. O nosso emocional e depois acaba adoecendo o nosso físico. Sabe, essa é uma linha tênue de equilíbrio. Nem engolir, nem agredir. Né? O caminho do meio. Lidar com essa raiva de uma forma proativa, de uma forma benéfica. É um grande aprendizado para muitas encarnações. É verdade. Afinal de contas, tem 3 elementos que devem ser objeto do nosso amor, não é, Beth? Quando Jesus faz aquela síntese legal, é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Não é só amar o outro, não. Amar o outro é importante, é premissa do Cristo, mas tem que amar a gente mesmo. Mas ela está dizendo aqui que ela já conversa, ela é uma emoção mesmo, mas ela já conversa. Hum, ah, a Elisa perdeu, mas tá aí, tá aí. A gente vai deixar gravado, só voltar do começo. Entra lá no YouTube, que agora mesmo você já consegue correr a barrinha do tempo lá no YouTube. Volta a barrinha do tempo, você consegue já assistir. Quer ver, ó? Onde é que a gente vai? Deixa eu ver aqui. Opa! Só um pedacinho de tempo, eu não tô achando. É aqui, ó. É aqui, quer ver? Olha.
Copiei. Olha como a coisa é dinâmica aqui, ó. Colei. Tem o link aí, ó. Clica no link, vai lá e já volta a barrinha do tempo que você vai assistir desde o começo, tá bom? Vamos encerrar, Beth? Pode ser? Você quer falar mais alguma coisa, Beth? Eu agradeço muito, muito, muito estar aqui. É sempre uma alegria imensa. Obrigada mesmo. É isso aí. Então vamos lá. Eu vou pedir para a Beth fazer a prece de encerramento, já que ela está nos brindando com a presença dela. E assim que ela fizer a prece de encerramento, eu já vou encerrar aqui a transmissão. Tá bom, gente? Obrigado pela presença de todas e de todos e até quarta-feira que vem. Então, levando o nosso pensamento ao mais alto, a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, nós queremos pedir que possamos entender o objetivo dessas nossas encarnações, que possamos cada vez mais nos aproximar da nossa essência divina, que nós possamos alimentar esse auto-amor. Auto-amor é diferente de orgulho, de vaidade, que possamos acolher-nos, acolher as nossas emoções com bastante carinho, com bastante atenção. Ajuda-nos, Senhor, ainda somos tão iniciantes na nossa evolução. Ajuda-nos a aprender a lidar com essas nossas emoções, que elas possam nos trazer sempre benefício a nós, aqueles que conosco convivem. Senhor, que possamos transformar as nossas sombras interiores, as nossas mazelas, em luzes nessa nossa longa jornada evolutiva. Sabemos que estamos sempre amparados, mas nem sempre conseguimos enxergar ou entender todos esses belíssimos conhecimentos que nos são trazidos. Agradecemos imensamente por todos esses livros, por todas essas mensagens desses grandes mentores da espiritualidade. E nós queremos pedir também, como sempre estamos pedindo, o amparo, a proteção a todo o nosso planeta, a todos aqueles que passam por dificuldades, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão voltando para a pátria espiritual, aqueles que ficaram, que têm os seus coraçõezinhos aliviados. Senhor, abençoa nossos lares, os nossos familiares. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.